Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de agosto de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba, não posso demorar muito, só passando pra agradecer quem colou na live ontem, lá no Instagram. E ontem foi um dia ali de poucos gols, né? Se a gente pegar os jogos que teve, eram jogos de volta da Conference League, da Europa League, foi um dia bem under, acabou quebrando muitos apostadores aí, faz parte, né? Se Deus quiser, hoje vai ser melhor e amanhã, melhor ainda, jogo pra caramba, beleza? Então partiu? Vamos lá. Primeiro jogo que eu separei aqui, tropa, pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, jogo do Karlsruhe que vai receber o Hansa Rostock. Tá aí o que eu quero trabalhar nesse jogo, gols. A gente tem outros jogos aqui da Bundesliga 2, que é um excelente campeonato para quem gosta de buscar o mercado de gols, mas esse jogo é interessante para mim, para o bilhete, para estar explorando gols com uma cotação legal e um padrão que tem se repetido bastante. Por quê? Só para reforçar, eu uso aqui o site do Radar Esportivo, tá? Que traz essas informações aí gratuitas. Vamos lá, o Karlsruhe marcou 3 ou mais gols nos 2 últimos jogos, um ataque ali muito forte. Vem sofrendo gols em 8 dos 10 últimos jogos. Sofreu 2 ou mais gols em 7, então é um time que faz muito gol, um time que sofre muito gol. Margem de gol e meio, aqui tá o detalhe, ó, margem de gol e meio em todos os últimos 10 jogos, então esse margem de gol e meio que a gente gosta de colocar no bilhete tem que ser repetido, um padrão com muita frequência, e gol no primeiro tempo em 8, Hansa Rostock ambas não marcam em 7, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no margem de gol e meio, cotação de 1,22, é muito difícil achar essa cotação na segunda divisão da Alemanha, a gente pega a cotação de 1,16, 1,18 para completar um bilhete, aqui 1,22 no bilhete já dá um grauzinho maneiro, tá? Se eu fosse explorar outro mercado aqui, um pouco mais ousado, eu iria no mar de 2 gols e meio, não iria nesse ambas marcam, mas a chance é muito grande, tá? Porque o Karlsruhe é um time muito para frente, se a gente olhar aqui, rapidinho, ó, o Karlsruhe em 5 jogos fez 12 gols e sofreu 11. Então ele tem média de mais de 2 gols feitos por partida e mais de 2 gols sofridos por partida. É um time com média de mais de 4. Dito isso, mais de gol e meio, mais de 2 gols e meio. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Karlsruhe. 10 horas da manhã, Campeonato Sueco, tem um jogo do Brabo Häcken que vai receber o Värnamo. Vamos lá, o Häcken tá voando. É o líder da competição, ó, líder do sueco, tem 41 pontos. Tem time aqui chegando, né? O Hammarby tem apenas 2 pontos atrás, o Djurgården tem 3 pontos atrás. Então o Häcken ele não pode desperdiçar pontos contra equipes bem mais fracas, principalmente jogando em casa, que é o caso aqui do Värnamo, que em 19 jogos ganhou apenas 4. Né? O Häcken em 19 jogos ganhou 12. Se a gente pegar o Värnamo jogando fora de casa, em 10 jogos ganhou apenas 2. Então não vou enrolar não, tá? Para mim é vitória do Häcken. Quem quiser explorar gols também vale bastante a pena, porque o time do Häcken é um time muito ofensivo, com ataque muito forte. Ó, o Häcken marcou o primeiro gol nos últimos 10 jogos, então ele vem a mais de 10 jogos marcando gols. Não perdeu em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 6, foi o que eu falei do ataque dele. Ó, mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 jogos e ambas marcam sim em 7. Também em mercado de gols, show de bola. Só vou olhar a cotação para ver se está valendo a pena. E o Värnamo vem sofrendo gols em 8 dos últimos 10 jogos e não ganhou em 8 dos últimos 10. O problema do Värnamo é que ele empata bastante, ó, vem de 3 empates consecutivos. Mas acredito que o Häcken jogando em casa é jogo para ele vencer sim. Mais de gol e meio está 1,12, não tem como buscar. Pode ser um mar de 2 gols e meio. Tá com a cotação baixa, também não recomendo. Sabe o que eu poderia recomendar num bilhete? Um mar de gol e meio pro Häcken, tá? Pro Häcken fazer ataque muito forte contra uma defesa fraca. Acredito sim que dá para buscar aqui. Vitória do Häcken, mar de gol e meio dele fazendo. Pode valer muito a pena. Placar para mim desse jogo de 4-1. Acredita? 4-1 esse jogo.
10h30 da manhã, indo agora para a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga. Tem um jogo aqui do Borussia Dortmund que vai visitar o Hertha Berlim. Borussia que sofreu aquela, cara, coisas que só acontecem com o Borussia, né? Ele sofreu 3 gols, estava ganhando de 2-0, sofreu 3 gols ali dos 89 para frente. Vamos lá, o Borussia marcou gol em todos os seus últimos 10 jogos, marcou primeiro nas últimas 7, marcou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 10, um ataque forte mesmo sem o Haaland. Teve gol no primeiro tempo em todos os últimos 10 jogos, interessante para quem gosta de buscar gol no primeiro tempo. Mais de 2 gols e meio em 8 e ambas marcam sim em 7. O Borussia sempre é um time excelente para buscar o mercado de gols e completamente perigosíssimo de buscar o mercado de resultados. Aconselho sempre em gols. O Hertha marcou gols em 8 jogos dos últimos 10, porém sofreu gols em 8 jogos também dos últimos 10. Não venceu em 8, mais de 1 gol e meio em 8, menos de 3 gols e meio em 8, tudo 8. E gol no primeiro tempo em 8. Vamos lá, vamos ver a cotação do e-mail? Dá para buscar? Não dá para buscar um e-mail, tá bom, tropa? Não dá, muito baixo. Até para completar o bilhete eu considero muito baixo, não compensa o risco. Mas o 2,5 é interessante. O ambas marcam é bastante interessante também. O Borussia é um time que faz muito gol e sofre muito gol. O Hertha Berlim, ele marcou em 8 e concedeu em 8, então também é um time que faz gol e leva gol. Agora, se você botar, criar aposta ali, o mais de 2 gols e meio junto com ambas marcam, essa cotação deve ir para 1,70, interessante. Ou então buscar um gol no primeiro tempo e mais de 2 gols e meio. Eu fiz isso no último jogo do Borussia, acabou batendo. Pode ser interessante, tá? Eu acredito que eu devo mandar essa entrada lá no meu VIP, esse gol no primeiro tempo, por conta do histórico do Borussia, e mais de 2 gols e meio também, principalmente depois desse último fiasco, o Borussia ele precisa ir pra cima. Deve ganhar, tropa, mas eu não confio, tá ligado? Essa é a pegada. Vamos lá, também às 10h30 tem um jogo aqui do RB Leipzig, que vai receber o Wolfsburg. O Leipzig que é um grande time, né? Um time que trouxe o Timo Werner novamente. Vamos ver aqui como é que tá a classificação do Leipzig. Leipzig em 3 jogos ainda não venceu, empatou 2 e perdeu 1. E o Wolfsburg em 3 jogos também não venceu, também empatou 2 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada agora aqui no que a gente tem de interessante. Leipzig vem marcando gol em todos os últimos 10 jogos, só que sofreu gol nos últimos 6, mais de 1 gol e meio nas últimas 9, ó, show de bola. Ambas marcam em si nas últimas 6, inclusive esse último jogo a gente pegou, ambas marcam. E gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. O Wolfsburg marcou em 8, não perdeu em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Ó, esse gol no primeiro tempo em 8, os dois têm uma média de 80%. Interessante ficar de olho nesse mercado. Vamos lá. O que eu tenho de interessante aqui? Mais de 1 gol e meio. Dá para botar no bilhete. Show de bola. A 1,20. Agora, esse ambas marcam aqui, se tiver a 1,60. Nossa, esse ambas marcam me pega, hein? Esse ambas marcam me pega muito, muito. O Leipzig é um time que joga no ataque, tem que vencer a primeira. Só que é um time que sofre muito gol também, sofre bastante defensivamente. Ó, o 2,5 ele tá abaixo, mas é aquele cálculo que eu falei com vocês. 2,5 ambas marcam. O que você vê nesse jogo? Vê um jogo de 3-0 ou vê um jogo mais puxado para 2-1, 1-1? Esse ambas marcam aqui me pega. Ah, me pega. Placar para mim? 3-1 pro Leipzig. Acredito que vai vencer, mas como ele ainda não venceu, não está vivendo ainda um grande momento, né? Esperar o time encaixar. A temporada passada o Leipzig demorou muito para engrenar, então sem um empate não vale a pena. Quando você fizer esse jogo, se tiver 1,50 a cotação, que eu acredito que na Betano deva ter, já está, dá para ir com empate anula. Aí dá para ir, tá ligado? Porque aí você fica resguardado em caso de empate. E para fechar aqui a Alemanha, nesse horário de 10h30, eu vou de mais contra o Leverkusen. Leverkusen que vai jogar a Champions e simplesmente ainda não venceu na temporada. Cara, se a gente olhar aqui, o Leverkusen, ele é o vice-lanterna, ele só tá atrás do Bochum, porque o Bochum tomou 7-0 do Brabo de Munique, aí também não tem como, aí por causa do saldo. Um time que já foi eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha para um time da 3ª ou da 4ª divisão. E é o time que está desesperado, precisa vencer. Acabou de tomar uma macetada de 3-0 nesse último jogo. E o Leverkusen precisa vencer. Do outro lado eu tenho o Mainz, que está vivendo um momento oposto. Não é um time que ninguém dá muita coisa para ele, mas já ganhou 2, empatou 1. O Mainz era um bom time mandante temporada passada, se não me engano até ganhou do Bayern. Se eu não me engano, cara, eu acho que ganhou sim. Mas eu sei que ele jogou bem a partida contra o Bayern de Munique, surpreendeu bastante gente.
E o mais jogando dentro de casa é chato. Vou falar para vocês que essa cotação aqui para mim não justifica de jeito nenhum. Tá? O Leverkusen pode ganhar por ser um time melhor, mas eu não entro nem doido. O mais não perdeu nos últimos 7 jogos, ó, 7 jogos de vencibilidade, marcou 2 ou mais gols em 7, mais de 2 gols e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. E o Bayer Leverkusen vem sofrendo gol nas últimas 6 partidas. Tropa, mais de 1,5 gol, peras, botar no bilhete aqui, show de bola. 2,5 para mim é ótimo para esse jogo. Eu tenho mais que tá vivendo um bom momento, tá jogando dentro de casa. Tem que tentar explorar esse momento do Leverkusen. E eu tenho o Leverkusen que precisa vencer. Time com investimento de Liga dos Campeões, sendo vice-lanterna, não tem jeito, tá? Vai para cima. Ambas marcam, vem quente, mas está muito baixo. Se essa cotação subir um pouco, fica mais interessante, tá? Mas esse jogo aqui tem cara de cheiro de gol. 11 horas da manhã, indo agora para a Inglaterra, temos aqui Chelsea contra Leicester City. Cara, que jogo interessante, hein? O Leicester tem sido um time bastante over, time bastante para frente, ó. O Leicester nos últimos 10 jogos marcou em 8, sofreu em 8, mais de 1,5 gol em 8 e ambas marcam sim em 7. E o Chelsea menos de 3 gols e meio em 8. Só que o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. O Chelsea, ele já começou mal a temporada. Em 3 jogos ele ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. O Chelsea que perdeu o Lukaku para Inter, perdeu o Timo Werner pro... Caraca, tinha que falar, acabava de falar, voltou pro Leipzig e o Lukaku voltou para Inter. Assim, eu considero o Chelsea um time muito fraco ofensivamente, tá? Havertz, tu botar Havertz, Pulisic, tá ligado? Sterling, não são jogadores de finalização, jogadores ali que empurram a bola para a rede. E temporada passada, temporada retrasada também fez muita falta ao Chelsea, por mais que ele tenha sido campeão da Liga dos Campeões, aquele joguinho de 1-0, né? O Chelsea ele precisa realmente de um cara matador. Tentou trazer o Lukaku, acabou não dando certo, teve briga com o técnico também. Mas eu sinto muita falta nisso no Chelsea, tá? É uma opinião minha. Do outro lado eu tenho o Leicester que, cara, ele teve um jogo, o primeiro jogo ele tava ganhando de 2-0, tomou um empate, esse último jogo tava ganhando, tomou uma virada. Assim, é um time que tá sendo over, mas é um time que tá dando muito mole. O Leicester em 3 jogos não venceu, empatou 1 e perdeu 2, só que, ó, em 3 jogos fez 5 gols, sofreu 8. Se a gente somar aqui, vai dar 13 e é média de mais de 4 gols por partida esse início do Chelsea. E o Chelsea esse início do Leicester, perdão. E o Chelsea em 3 jogos marcou 3, sofreu 5, se a gente somar dá 8, dá média de mais de 2 gols por partida. Dito isso, mais de 1,5 gol não tenho cotação aqui, mas eu dei uma olhada, ela tá acima de 1,20. Para mim é ótimo, o Chelsea jogando em casa, ele precisa vencer. Dá para explorar esse momento do Leicester também, esse momento over de média de mais de 2 gols por partida. Dá para explorar o mais de 1,5 gol. Essa vitória do Chelsea, ela tá pagando 1,40, não me pega, pode ser um jogo pro ao vivo, leva pro ao vivo, o Chelsea estiver bem, né, o Leicester estiver vacilando ali na defesa, você pode buscar com uma cotação mais alta, mas a 1,40 pré-live, tropa, não me pega de jeito nenhum, 1,40 não, mas eu acredito num joguinho de 2-1 pro Chelsea, 2-0, deve ficar nessa média aí. Também às 11 horas tem um jogo do Liverpool. E o radar não botou não as cotações do inglês, né? Só tá do City, só tá do campeão, né? Vamos lá, tropa. Vou ser bem rápido esse jogo aqui. Para mim é jogo que o Liverpool vai vencer e vai macetar. O Liverpool que ainda não venceu na competição, né? Acabou perdendo pro Manchester agora, esse último jogo. Tá vendo o City cada vez mais distante. Para mim é muito difícil pegar, a diferença já está de 5 pontos, tá? E é no começo que os campeonatos se desenham. Lado positivo, o Liverpool está diante da sua torcida, vai voltar o Darwin Núñez, ele que cumpriu suspensão esse último jogo. E o Bournemouth, cara, é um time que, por mais que você tenha umas estatísticas aqui interessantes, que não perdeu em 8, mas é início de temporada e acaba englobando amistoso e segunda divisão, que ele era da segunda divisão. Quando o time é da primeira divisão, até vale a pena dar uma olhada, mas, pô, isso aqui não compensa, não. O que é interessante pra gente, mais de 2 gols e meio nas últimas 3, no Bournemouth, o Liverpool marcando gol e sofrendo gol com frequência, mais de 1,5 gol em 8, a gente tá sem cotação, mas a vitória do Liverpool tá 1,09, então sem condições. O mais de 1,5 gol também tá muito baixo, tá 1,12, sem condições. O que eu exploro para esse jogo? Para colocar no bilhete, tá? Vitória do Liverpool no primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio no jogo. Para mim é a melhor das opções. Vitória do Liverpool no primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio no jogo.
Pro ao vivo, dá para explorar uma vitória no primeiro tempo ou até um gol no primeiro tempo, estiver rolando no primeiro tempo, por exemplo, tá vendo o jogo, tá rolando no primeiro tempo, o Liverpool tá ali, ó, amassando, macetando o Bournemouth, igual ele foi macetado pelo City e pelo Arsenal. Pô, tá vendo que vai ser um gol a qualquer momento? Pode valer a pena. Pré-live, ficar uma cotação mais baixa aí teria que ser no bilhete, tá? Placar pra mim, pô, o que eu falei, pra mim é jogo de 3-0, 4-0 Liverpool. Posso estar errado, o Liverpool tropeçar mais uma vez, mas a chance disso acontecer é muito pequena. E falando em campeão, né, temos aqui Manchester City contra Crystal Palace, odd esmagadíssima, mas não tem jeito, o Manchester City é muito pica, tava perdendo, reverteu, né, e vambora. Só que o detalhe interessante, o Manchester City, se eu não me engano, ele perdeu as duas últimas partidas pro Crystal Palace. Ah não, ele perdeu em casa, teve a expulsão, mas ganhou fora. Vamos lá. O Manchester City marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 10, tropa, não vou ficar enrolando não. Isso aqui é interessante, ó. Gol no primeiro tempo nas últimas 8 e mais de 2 gols e meio nas últimas 9. Deixa eu ver o mais de 2 gols e meio. Tá 1,40. Para esse jogo aqui, City HT, tá? Vitória do City no primeiro tempo, para mim é a melhor das entradas. O City começa já amassando. Cantos pro City também é interessante, é uma entrada que só é quebrada quando o City faz um gol muito rápido ali, tipo com 5 minutos, mas fora isso é City na pressão o tempo todo, o City joga muito pela ponta, time que abre muito, tem um Haalandinho que chuta forte, chuta de fora, é interessante, tá? É isso que eu buscaria, mais 2 gols e meio ou vitória do City no primeiro tempo. Cotação esmagada é isso aí, mas é porque a diferença de elenco é muito, muito grande. 1h indo para a Noruega, temos o jogo do brabo Bodø/Glimt, né, também conhecido como Bodø/Glimt, que vai visitar o Derby. Tropa, é o seguinte, o Bodø/Glimt é o atual bicampeão, time muito forte, tá voando, né, tá tentando fazer uma corrida de recuperação para buscar aqui a liderança, ou pelo menos essas vagas aqui em competições europeias, e vai pegar o Derby, que é simplesmente o penúltimo, um time que em 19 jogos sofreu 44 gols, é a pior defesa da competição. E o Bodø/Glimt tem o melhor ataque. Em 19 jogos fez 50 gols. Detalhe interessante também que o Bodø/Glimt ele acabou de ser eliminado da Champions, foi eliminado ali na prorrogação da pré-Champions, vai para a Europa League. Deve estar puto, tá ligado? Que não vai disputar a Champions e vai vir aqui para macetar o Derby, tá? Não tem jeito. O Bodø/Glimt vai macetar o Derby. Eu espero, né? Assim eu espero. Não tem como a gente afirmar nada. Mas, ó, para vocês terem uma noção, ó, o mais de 2 gols e meio tá pagando 1,28, porque a expectativa do mercado é realmente essa, do Bodø/Glimt vir e ir para cima. O que eu aconselho a vocês? Vitória para completar um bilhete, provavelmente vai vencer, né? A diferença é muito gigantesca mesmo aqui, de elenco e de time. Ou então mais de 2 gols e meio, né? Para uma cotação muito baixa, mas a chance disso acontecer também é muito grande. Uma vitória do Bodø/Glimt mais de 2 gols e meio também é interessante, tá? Placar para mim desse jogo, 4-1. E falando em macetar, tem aqui o rei do macete, o brabo de Munique, não tem jeito, o brabo de Munique, que vai receber o Borussia Mönchengladbach. Vamos lá, o Bahia tá voando, principalmente com o Mané chegando, tá ligado? Eu tô gostando de ver o time do Bahia, tá bastante dinâmico. O brabo marcou gol em todos os últimos 10 jogos, marcou primeiro nos últimos 9, ganhou o primeiro tempo nas últimas 6, marcou 2 ou mais gols nas últimas 6, marcou o primeiro gol nas últimas 5, gol no primeiro tempo nas últimas 9, não tem jeito, é o brabo, tem que ouvir. Mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10 jogos e ambas marcam sim em 7. Já o Mönchengladbach marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols em 7, sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 10, gol no primeiro tempo em 9, do Brabo de Munique, e gol no primeiro tempo em 10 do Borussia Mönchengladbach, mais de gol e meio em 9 e ambas marcam em 8. Vamos lá. Mais de gol e meio, impossível. Mais de 2 gols e meio, impossível. Muito baixo, cara, muito baixo. Ambas marcam em 57. Vou falar, ambas marcam é interessante, tá? Ambas marcam é muito interessante, porque o Bayern de Munique ele vem sofrendo gols de times que tem um ataque decente, né? O Bochum acaba não contando. Mas esse ambas marcam é interessante para mim. E gol no primeiro tempo também, tá? Para você conseguir fazer uma entrada simples aqui, tinha que botar a vitória do Bayern no primeiro tempo, mais de 2 gols e meio e por aí vai. Odd muito esmagada, cara. Esse ambas marcam aqui é interessante para mim. É muito interessante. 4-1 esse jogo. Também é 1h30 da tarde, temos o time aqui que tem jogado o melhor futebol da Inglaterra,
tá? Não tô falando merda, pelo menos eu acredito dos jogos que eu vi, cara, tá muito legal ver o futebol do Arsenal, até porque também é um futebol que tá surpreendendo. Quando a gente já tem aquela coisa que a gente sabe, tipo o City, que toca muita bola, não deixa o adversário pegar, roda o jogo, passe de filtração e tal, é maneiro, tá ligado? É maneiro, mas tu já sabe o que vai acontecer. O Arsenal não, pô, o Arsenal botou a molecada lá, Martinelli, Gabriel Jesus, Saka, Odegaard ali dando aquela experiência. Esquece, filho, esquece, os moleques estão voando, tá? Cuidado com os moleques. Vamos lá, o Arsenal marcou primeiro nas últimas 4, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, marcou gols em 8, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, sofreu gol em 8 dos últimos 10, gol no primeiro tempo em 9, mais de 2 gols e meio em 8, o Fulham mais de gol e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Mais de gol e meio tá muito baixo, tá ligado? Vitória do Arsenal, eu tô considerando baixo em 30, mas o que o Arsenal tem jogado é interessante. O que eu falaria para vocês nesse jogo? Eu não sei se eu tô sendo ousado, mas esse 2,5 me pega, pô. Esse 2,5 me pega bastante. O Arsenal tá jogando futebol muito para frente. O Fulham é o time over, tem o Mitrovic ali que sempre cravo dele. Esse ambas marcam é interessante. Cara, esse ambas marcam tá valendo a ousadia, sabia? Pagando quase 2. Esse ambas marcam tá valendo a ousadia. Mas olha só, essa vitória do Arsenal não é ruim, tá? Só que eu aconselharia vocês a tentar levar para ao vivo, buscar uma cotação maior. Se o Fulham começar a fazer um jogo um pouco equilibrado, essa cotação sobe. Pré-live é 1,30, eu não sou muito fã não. O time do Fulham é legalzinho, tá ligado? O problema é que o Arsenal tá jogando pra caramba, tá? Então é isso aí. Dá pra buscar a vitória do Arsenal no ao vivo e gols dá pra buscar pré-live. Placar pra mim, 2-1, 3-2. Confia, 3-2. 2 horas da tarde, agora para o Portugal, temos jogo do Boa Vista contra o Benfica e vitória do Benfica, tá? Não tenho o que inventar, o Benfica tá voando, tô gostando muito de ver esse início do Benfica, pode ser só uma empolgação, mas eu tô gostando. Achei que o Benfica ia perder muito com o Darwin Núñez, mas tem me surpreendido. Tudo bem que não pegou nenhum adversário assim, pá, mas eu tô gostando, cara, eu gostei. O Benfica parece que deu uma reformulada ali no jeito de jogar, tô curtindo bastante. Macetou o Kiev, conseguiu a vaga, já carimbou, ó. Carimbaço, vaga na Liga dos Campeões, tá motivado, vai pegar o Boa Vista e tem tudo pro Benfica já jogar bem pra caramba. O Benfica em 2 jogos, já falar macetar, mas já falei 50 vezes no vídeo, chega. O Benfica, 2 jogos, 2 vitórias, fez 5 gols, não sofreu nenhum. Boa Vista time over, ó, 3 jogos, fez 3 gols, sofreu 3. Boa Vista mais de gol e meio nos últimos 8 jogos. Dos últimos 8 jogos não, em 8 dos últimos 10 jogos. Mais de gol e meio tá quanto? Ó, 1,22. Excelente. Quem não quiser correr o risco do mercado de resultados, esse mais de gol e meio é interessante. São 2 equipes over, o Benfica vai buscar a vitória. Pô, foi campeão Sporting, Porto, tá na hora do Benfica, não tá não? Vitória interessante, vitória do Benfica com mais de gol e meio também, vai pegar uma cotação ali acima de 1,60. Vai dar quase 1,70. Tá valendo a pena também, tá? Por uma entrada simples. Placar pra mim? Pô, vou botar com emoção esse jogo. Vou botar 2-1. Mas o Benfica deve vencer. 3h45 da tarde, campeonato italiano. Temos o jogo do Brabo. Milan, atual campeão. Vai receber o Bolonha. Cara, eu vou falar pra vocês. Já vou cravar direto a vitória do Milan, tá? Gosto dessa vitória do Milan. Vamos lá. O Milan marcou gol nos últimos 7 jogos. Invicto a 7. Marcou primeiro nos últimos 6. Marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, mais de gol e meio em 8 e menos de 3 gols e meio em 8. Né? Os jogos do Milan passa de 1 gol, mas não passa de 3. Bolonha marcou nos últimos 6, marcou primeiro nos 8 e ambas marcam sim em 7. Quanto tá esse mais de gol e meio? Ó, esse mais de gol e meio para mim é melhor do que a vitória. Tá, o Milan jogando dentro de casa, se ele quiser ser campeão novamente, principalmente nesse momento que vive a Inter de Milão, voltando o Lukaku, né? Muito chato a Inter assim. É muito forte, cara, com o Lukaku e Lautaro. O Milan, ele sabe que ele tem que ganhar esse jogo dentro de casa. O Bolonha é um time over. O Bolonha é um time ali que gosta de deixar seu golzinho também. Então esse mais de gol e meio para botar no bilhete me pega mais do que a vitória, tá? Se essa vitória tivesse 1,44, aí já me pegava mais. Mas a 1,33 eu gosto mais desse 1,5. Placar para mim, 2-0 pro Milan, 2-1, vai ficar nessa pegada aí. 4h30 da tarde, temos aqui Goiás contra Atlético Goianiense, clássico goiano. E assim, o Atlético ele tem um jogo importante pelas semifinais da Sul-Americana. O Atlético vai pegar quem? Eu não lembro agora. É o São Paulo?
É o São Paulo. Ó, jogo difícil demais pro Atlético, cara, só que é clássico, né? Aí tem que ver, esse jogo é um jogo pra, assim, eu aconselharia vocês a esperar ver qual a escalação, porque se o Atlético for com um time misto para essa partida aqui, a gente tem uma boa chance de buscar algo a favor do Goiás, tá? Às vezes até com o time titular, pô, o cara tá pensando, imagina, tu ser campeão de uma competição internacional com o Atlético Goianiense, ou então pelo menos tu chegar na final. Pô, tá maluco, filho. O foda é que o Atlético tá na zona do rebaixamento, né? Então não vai ter jeito, vai ser titular contra titular. O que eu exploro para esse jogo? Cartões, tá? Cartões é muito interessante. Os 2 últimos jogos a gente pegou, ambas levam 2 cartões ou mais. É clássico, cara, e é um clássico muito pegado, porque não são elencos de muita qualidade. Então sobra muita porrada e é muito provável da gente ver as 2 equipes levando 2 ou mais cartões, tá? É a minha entrada. Tem na Betano, na Bet365 eu não sei se tem, na Betfair tem também e pode valer a pena. Um outro detalhe interessante é que o Goiás marcou gol em todos os jogos dentro de casa. Pode estar valendo a pena buscar mais de 0,5 gols para o Goiás, tá? Pedro Raul, esquece, tá? E o Tite, ó, tá de olho nele. Também às 4h30, Curitiba contra Avaí. Cara, esse jogo aqui é um pouco complicado, vou falar pra vocês, porque o Curitiba é aquele time meio de lua, tá ligado? Ele joga bem um jogo, no outro jogo ele não joga nada, em um jogo ele é muito over, no outro ele é muito under. Mas vou falar pra vocês, esse jogo aqui, como é um confronto direto e 2 defesas horrorosas, né? O Curitiba ele conseguiu ser a pior defesa, passou o Juventude, e o Avaí por pouco também não chega junto aqui como a pior defesa da competição. Então eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Tá uma cotação interessante porque é Campeonato Brasileiro. O Curitiba ele precisa vencer esse jogo. Se o Curitiba ganhar, ele sai? Não, tem chance de sair, mas pelo menos o Avaí ele passa. Uma outra coisa também que é interessante é buscar escanteios para o Curitiba. O Curitiba tem uma média alta de escanteios dentro de casa e ele vai jogar em cima do Avaí porque está dentro de casa, precisa vencer para sair dessa situação, vai pressionar e a chance da gente ver o Curitiba marcando ali pelo menos uns 3, 4 escanteios é muito grande, tá? Buscar um mais de 1,5, canto para o Curitiba, pô, é o que pega, hein? É o que pega. Criar aposta, Curitiba mais de 4 escanteios, deve estar pagando bem. Eu vou, hein? 7h da noite, Fluminense contra Palmeiras. O duelo aqui do líder Palmeiras contra o vice-líder Fluminense. Cara, esse aqui vai ser jogão. Porque o Fluminense tem jogado muita bola e o Palmeiras é o melhor. Não vou falar que é o melhor time do Brasil, né? Porque o melhor time do Brasil é o Flamengo e o Flamengo tá voando. Mas o Palmeiras ele tem praticado o futebol do Mister Abel, tá? Apenas. É isso. Palmeiras é o líder, é a grande oportunidade do Fluminense de conseguir encostar no Palmeiras. O Palmeiras que, apesar de ter um jogo pela Libertadores no meio de semana, o Palmeiras descansou, né? Diferente do Fluminense que jogou pela Copa do Brasil. Então o Fluminense está com o elenco um pouco mais cansado, só que o Fluminense ele não tem preocupação no meio de semana, o Palmeiras tem. Então por isso que é um jogo, tá ligado? É um jogo xadrez, mano, um jogo de xadrez. Mas eu vou ficar em cima do muro não, tá? Margem de 1,5 pra mim, 1,40, delícia! Delícia esse margem, 1,5. Fluminense dentro de casa, ele tem que ganhar do Palmeiras, ele tem que ir pra cima, é o dinizismo, não vai ficar na defesa. Do outro lado eu tenho o Palmeiras, que também, pô, tem um ataque, é o melhor ataque ou o Flamengo já passou? Ó, o Palmeiras tem 38 gols, o Flamengo empatou e o Fluminense tem 37. Então a gente tá falando aqui dos melhores ataques do Brasil, pô. O Palmeiras é um time muito bom de contra-ataque, é um time que vai saber explorar os erros do Fernando Diniz ali, do time. Igual o Corinthians aproveitou, 2 erros do Fluminense foi o suficiente para cravar 2 gols. Então eu vejo um jogo bastante aberto, tá? Um time precisando vencer, como o Fluminense, que tem que ganhar esse jogo do Palmeiras. Eu tenho o Palmeiras com o empate, não é ruim para ele, mas é interessante ele vencer, abrir essa distância aí e já ficar tranquilo demais, tá? Grande time, grande jogo, é um jogo que eu não perco. Placar para mim? Pô, vocês vão me chamar de maluco se eu meter um 2x1 pro Flusão. Vou meter um 2x1 pro Flusão. E ambas marcam, vem quente, tá? E segura essa cotação aqui do ambas marcam. Para a gente fechar o nosso dia, Ceará contra Atlético Paranaense. Esse jogo aqui é interessante porque esse jogo, o Atlético Paranaense, ele tipo assim, 90% de chance de ele ir com o time, tá ligado? Time aos caralho, assim. Pô, não posso ficar falando palavrão, Silvio. De ele com o time, tipo, reservão mesmo, os caras com a cabeça, porque o Atlético ele vai pegar o Palmeiras pela Libertadores.
Só que o Atlético, ele é um time bem inferior ao Palmeiras. E o primeiro jogo é dentro de casa. Então, pro Atlético é muito importante ele conseguir se resguardar, tá ligado? Ele juntar o máximo de forças possíveis para quando chegar... O jogo é quarto? Não lembro o dia do jogo. Mas quando chegar no meio de semana, o Atlético ele tá inteiro para tentar fazer o resultado em casa. Porque pro Furacão se classificar, ele tem que conseguir um bom resultado em casa. Conseguir pelo menos 1-0, tá ligado? Porque se ele perder esse jogo pro Palmeiras, ou até um empate, já fica muito ruim para ele buscar fora. Então, assim, era mais o Filipão que é copeiro. Eu vejo o Furacão indo com um time misto aqui, time reserva. E do outro lado eu tenho o Ceará, que é muito importante vencer dentro de casa. O Ceará tem um time legal, eu gosto do time do Ceará. E é importante essa vitória para o Ceará não só se afastar aqui da zona do rebaixamento, como já entrar aqui na briga pela Sul-Americana, tá ligado? Interessante, hein? Duelo interessante. Ceará que foi eliminado pelo São Paulo, da Sul-Americana, tá focado só no brasileiro. E aí eu vou de dupla chance pro Ceará, tá? O mar de boi meio tá quanto? 1,36. O problema é que o Ceará, ó, tem um menos de 3 gols e meio em 8 e ambas marcam não do Furacão em 7. Esse jogo pra mim é dupla chance Ceará, Ceará empate anula e dependendo, arriscar uma vitória do Ceará. Porque numa cotação boa aqui, ó, acima de 2, pode valer a pena o risco. Beleza? Bom, tropa, é isso. Já falei pra caramba, jogo pra caramba. Tem jogo que eu não coloquei, do Manchester United e tal. Então, assim, a gente tem muito jogo. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, de equipes que você tá acostumado a fazer, tá ligado? Não é porque tem muito jogo que você tem que fazer todos. Não é pra pegar tudo que eu falei hoje e tacar no bilhete, porque não vai dar certo, tá? Eu não vou acertar todas. De vez em quando eu acerto, tá ligado? Mas eu sei que a probabilidade de acertar todas é muito pequena. Então, pô, gosta de fazer bilhete? Quer fazer um monte de jogo? Divide, ó, um bilhetinho de 3, de 4, um outro bilhetinho de 3 também, ou 4 jogos. Faz isso, porque se você errar um, você perderia tudo. Vamos botar, eu falei, nem sei, mas se eu falei 10 jogos, falei mais, mas se eu falei 10 jogos, você pega um bilhete com 10 e erra um, você perdeu o dinheiro, pô. Agora, se você divide em 3 bilhetes de 3, ou então um com 4, os outros 2 com 3, e você errar um, você perdeu um bilhete, mas ganhou nos outros 2, tá ligado? Então, se você quer fazer bilhete, aprenda a dividir. Não adianta você querer ficar mirando numa cotação de 100 e acordar com o Red, pô. Não compensa, tá ligado? Não se iluda com a odd do lucro, tá? Analisa sempre ali a chance daquilo acontecer e vai devagar, porque é devagar que se chega longe, tá? Dei uma de Toguro agora. Conto com a presença de vocês amanhã, que seja um dia muito abençoado, que essa sexta aí já abra os nossos caminhos aí do final de semana. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!